As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Daí aconteceu que bispos piedosos e santos, ao serem expulsos de suas sedes, frequentemente recorriam a Roma como um asilo ou porto de segurança. Pois assim como o povo da Europa tem menos sutileza e atividade de mente do que os habitantes da Ásia e da África, eles também não são tão volúveis ou desejosos de novidades. Isso aumentou consideravelmente a autoridade da Igreja de Roma, pois nesses tempos incertos ela não foi tão agitada quanto as outras igrejas, e foi mais tenaz na doutrina que havia recebido do que todas as demais, como mostraremos em breve. Por causa dessas três causas, digo que ela foi mantida em mais do que um respeito comum e recebeu muitos testemunhos honoráveis de escritores antigos. Mas quando nossos adversários desejam fazer disso uma razão para atribuir a essa igreja o primado e o poder soberano sobre as outras igrejas, eles cometem, como já observei, um erro grosseiro. Para tornar isso mais evidente, primeiro mostrarei brevemente o que os escritores antigos pensavam a respeito dessa unidade, sobre a qual nossos oponentes insistem tão urgentemente. Jerônimo, escrevendo a Nepônio, depois de enumerar muitos exemplos de unidade, finalmente desce a hierarquia da igreja. Cada igreja, diz ele, tem seu bispo distinto, arcebispo e arcediácono, e toda a ordem da igreja depende de seus governadores. Esta é a linguagem de um sacerdote romano recomendando a unidade na ordem da igreja. Por que ele não menciona que todas as igrejas estão conectadas sob uma única cabeça, como por um vínculo comum? Nada teria sido mais favorável ao seu argumento, nem pode ser pretendido que ele omitiu por falta de lembrança. Ele teria prontamente mencionado isso se o fato lhe tivesse permitido. É além de toda dúvida, portanto, que ele viu isso como o verdadeiro tipo de unidade que é descrito de forma excelente por Cipriano no seguinte trecho. Há apenas um episcopado do qual cada bispo possui uma parte integral, e há apenas uma igreja que se estende amplamente em uma multidão pela fecundidade de sua prole, assim como o sol tem muitos raios, mas apenas uma luz. Como uma árvore tem muitos galhos, mas apenas um tronco fixo em uma raiz firme. E como muitos rios brotam de uma única fonte, e não obstante o número dos cursos em que sua abundância transbordante se difunde, ainda assim a unidade da fonte permanece a mesma. Assim também a igreja, iluminada com a luz do Senhor, estende seus raios sobre toda a terra, ainda que seja uma e a mesma luz que é universalmente difundida, nem a unidade do corpo é destruída. Ela estende seus ramos, derrama seus amplos cursos por todo o mundo, ainda assim há apenas uma raiz e uma fonte. Além disso, a esposa de Cristo não pode ser corrompida, pois ela reconhece um único mestre e preserva sua fidelidade a ele de forma inviolável. Vemos como ele atribui o episcopado universal, que compreende toda a igreja, a Cristo sozinho, e diz que partes integrais dele são confiadas a todos aqueles que exercem o ofício episcopal sob essa cabeça, enquanto a primazia da sé de Roma, se o episcopado universal está investido apenas em Cristo, e cada bispo possui uma parte integral dele. Meu objetivo nessas citações foi convencer o leitor, de passagem, de que esse princípio que os romanistas assumem como um máximo admitido e indubitável, a saber, que a unidade da igreja requer a supremacia de algum chefe terreno, era totalmente desconhecido aos antigos. Capítulo 7. A ascensão e o progresso do poder papal até sua atual eminência, acompanhada pela perda de liberdade da igreja e a ruína de toda moderação. Em apoio à antiguidade da primazia da sé de Roma, não há nada a ser encontrado, além do decreto do Concílio de Nicaia, pelo qual o bispo de Roma é colocado em primeiro lugar entre os patriarcas e é dirigido a superintender as igrejas vizinhas. Quando o concílio faz uma distinção entre ele e os outros patriarcas, de modo a atribuir a todos seus respectivos limites, claramente não o constitui o cabeça de todos, mas apenas o torna um dos principais. Vítor e Vicente assistiram ao concílio em nome de Júlio, que na época presidia a igreja de Roma. Eles estavam sentados no quarto lugar. Se Júlio tivesse sido reconhecido como o cabeça da igreja, seus representantes teriam sido rebaixados ao quarto assento? Teria Atanásio presidido em um concílio geral, onde a forma do sistema hierárquico deveria ter sido observada de forma mais particular?
No concílio de Éfeso, parece que Celestino, que era então o bispo de Roma, fez uso de um artifício desonesto para garantir a dignidade de sua sé, pois, quando enviou seus legados para lá, pediu a Cirilo, patriarca de Alexandria, que deveria presidir para agir em seu nome. Para que propósito poderia esse pedido ser feito, senão para que seu nome ocupasse de qualquer forma o primeiro lugar? Seus legados sentaram em uma posição inferior, foram questionados sobre suas opiniões, entre outros, e subscreveram em sua ordem. Ao mesmo tempo, o patriarca de Alexandria uniu o nome de Celestino ao seu. O que direi do segundo concílio de Éfeso, onde, embora os legados de Leão estivessem presentes, ainda assim Dióscoro, patriarca de Alexandria, presidiu por direito próprio. Eles objetarão que este não foi um concílio ortodoxo, porque condenou Flaviano, um homem santo, bispo de Constantinopla, e absolveu Wes e sancionou sua heresia. Mas quando o concílio foi convocado e os bispos tomaram seus lugares, é certo que os legados da Igreja Romana estavam presentes entre os outros, como em um concílio santo e legítimo. No entanto, eles não disputaram o primeiro lugar, mas cederam a outro, o que não teriam feito se o considerassem como pertencente a eles. Pois os bispos de Roma nunca se envergonharam de levantar as maiores contendas por sua dignidade e não hesitaram, por conta disso, em assediar e agitar a igreja com várias e perniciosas controvérsias. Mas porque Leão viu que seria um pedido muito presunçoso exigir o primeiro lugar para seus legados, ele, portanto, absteve-se disso. Em seguida, segue-se o concílio de Calcedônia, no qual, com a permissão do imperador, os legados da Igreja Romana ocuparam o primeiro lugar. Mas Leão confessou que este era um privilégio extraordinário, pois quando solicitou a Marciano, o imperador, e Pulquéria, a imperatriz, ele não pretendia que fosse seu direito, mas apenas alegou em apoio à sua reivindicação que os bispos orientais que presidiam no concílio de Éfeso haviam lançado tudo em confusão e abusado de seu poder. Como era necessário, portanto, ter um operador discreto, e era improvável que aqueles que haviam sido tão instáveis e desordenados fossem adequados para o ofício, ele solicitou que, devido à má conduta e incompetência dos outros, a tarefa de presidir fosse transferida para ele. O que é buscado como um privilégio especial e uma exceção a um costume comum, certamente não surge de uma regra geral, onde o único pretexto é que era necessário ter um novo presidente, porque os anteriores haviam violado seu dever. É evidente que isso não havia sido o caso antes e não deveria ser perpétuo, mas foi feito meramente em contemplação do perigo presente. O bispo de Roma, portanto, teve o primeiro lugar no concílio de Calcedônia, não porque fosse o direito de sua sé, mas porque o concílio estava necessitando de um presidente discreto e adequado, em consequência daqueles a quem essa honra pertencia terem se excluído dela por sua própria intemperança e violência. E o que digo foi provado de fato pelo sucessor de Leão, pois quando ele enviou seus legados ao Quinto Concílio de Constantinopla, que foi realizado um considerável tempo depois, ele não disputou o primeiro assento, mas sem qualquer dificuldade permitiu que fosse ocupado por Menas, patriarca de Constantinopla. Assim, no concílio de Cartago, ao qual Agostinho estava presente, o lugar de presidente foi preenchido por Aurélio, bispo daquela cidade, e não pelos legados da sé romana, embora o objetivo expresso de sua presença fosse apoiar a autoridade do pontífice romano. Além disso, houve um concílio geral realizado na Itália, no qual o bispo de Roma não estava presente. Este foi o concílio de Aquileia, no qual Ambrósio presidiu, que na época tinha alta credibilidade com o imperador. Não houve menção do bispo de Roma. Vemos, portanto, que a dignidade de Ambrósio fez com que a sé de Milão, naquele momento, tivesse precedência sobre a de Roma em relação ao título de primazia e outros títulos de orgulho, dos quais o Papa agora se gaba estranhamente. Não é difícil julgar quando e de que maneira foram introduzidos. Cipriano, bispo de Cartago, menciona frequentemente Cornélio, que era bispo de Roma. Ele o distingue por nenhuma outra denominação além de irmão ou colega bispo. Mas quando escreve a Estevão, o sucessor de Cornélio, ele não apenas o trata como igual a si mesmo e aos outros, mas até o aborda com considerável severidade, acusando-o em um momento de arrogância e em outro de ignorância. Desde a época de Cipriano, sabemos qual foi a decisão de toda a igreja africana sobre este assunto, pois o concílio de Cartago proibiu que alguém fosse chamado de príncipe dos sacerdotes ou o primeiro bispo, mas apenas o bispo do primeiro.
O bispo de Roma? Mas qualquer um que examinar os registros mais antigos encontrará que, naquela época, o bispo de Roma estava contente com a denominação comum de irmão. É certo que, enquanto a Igreja mantinha sua forma verdadeira e incorrupta, todos aqueles nomes de orgulho que, em tempos posteriores, foram usurpados insolentemente pela Sé Romana eram totalmente desconhecidos. Nada se ouvia sobre um pontífice supremo ou um chefe da Igreja na Terra. E se o bispo de Roma tivesse sido presunçoso o suficiente para fazer tal suposição, haveria homens sensatos que imediatamente teriam reprimido sua tolice. Jerônimo, sendo um presbítero romano, não hesitou em afirmar a dignidade de sua igreja na medida em que os fatos e o estado dos tempos permitiam. No entanto, vemos como ele também a reduz à desigualdade com os outros. Se a questão é de autoridade, diz ele, o mundo é maior que uma cidade. Por que você me alega o costume de uma única cidade? Por que você apresenta alguns poucos exemplos que deram origem ao orgulho contra as leis da Igreja? Onde quer que haja um bispo, seja em Roma, em Úbio, em Constantinopla ou em Regium, ele é da mesma dignidade e do mesmo sacerdócio. O poder das riquezas ou a humilhação da pobreza não faz de um bispo superior ou inferior a outro. Com relação ao título de bispo universal, a primeira contenda surgiu na época de Gregório e foi ocasionada pela ambição de João, bispo de Constantinopla, que queria se tornar bispo universal, uma tentativa que nunca havia sido feita por ninguém antes. Nessa controvérsia, Gregório não argumenta contra isso como uma suposição de um direito que lhe pertencia, mas protesta resolutamente contra isso como uma aplicação profana e sacrílega, e até mesmo como o precursor do anticristo. Ele diz, se aquele que é chamado de universal cair, a fundação de toda a igreja afunda de uma vez. Em outro lugar, é uma coisa muito melancólica ouvir com qualquer paciência que nosso irmão e companheiro no ofício episcopal deva olhar com desprezo para todos os outros e ser chamado de único bispo. Mas o que esse orgulho dele indica, senão que os tempos do anticristo já estão próximos? Pois, de fato, ele imita aquele que, desprezando a sociedade dos anjos, se esforçou para usurpar o poder supremo para si mesmo. Em outro lugar, escrevendo a Eulógio, bispo de Alexandria, e a Anastácio, bispo de Antioquia, ele diz, nenhum de meus predecessores jamais usaria essa palavra profana, pois se um patriarca é chamado de universal, o nome de patriarca é retirado de todos os outros, mas que nenhum coração cristão deseje arrogá-lo a si mesmo qualquer coisa que diminua em menor grau a honra de seus irmãos. Consentir com esse termo execrável é nada menos que destruir a fé. Nossa obrigação de preservar a unidade da fé é uma coisa, e reprimir a altivez do orgulho é outra. Mas afirmo confiantemente que quem se chama de bispo universal ou deseja ser assim, em tal engrandecimento, é o precursor do anticristo, porque se coloca orgulhosamente acima de todos os outros. Novamente Anastácio, bispo de Antioquia. Eu disse que o bispo de Constantinopla não pode ter paz conosco, a menos que ele corrija a altivez desse título supersticioso e orgulhoso que foi inventado pelo primeiro apóstata. E para não dizer nada sobre o dano causado à sua dignidade, se um bispo é chamado de universal, quando ele cai, toda a igreja afunda de uma vez. Mas sua afirmação de que essa honra foi oferecida a Leão no concílio de Calcedônia não tem a menor aparência de verdade, pois não há uma palavra sobre isso nos atos daquele concílio. E Leão, que em muitas de suas epístolas censura o decreto aprovado lá em favor da Sé de Constantinopla, certamente não teria deixado de lado esse argumento, que teria sido o mais plausível de todos se essa honra realmente lhe tivesse sido oferecida e ele a tivesse recusado. E tendo uma sede imoderada por honra, ele não teria facilmente omitido uma circunstância tão louvável. Portanto, Gregório estava enganado ao supor que esse título havia sido dado à Sé de Roma. O Conselho de Caledon, eu me abstenho de comentar quão ridículo é para ele afirmar que o Santo Conselho conferiu tal título, que ao mesmo tempo ele declara ser profano, execrável, abominável, orgulhoso e sacrílego, e até mesmo inventado pelo diabo e publicado pelo arauto do anticristo. E ainda assim, ele acrescenta que seu predecessor recusou-o, temendo que, pela dignidade dada ao indivíduo, todos os outros bispos fossem privados da honra que lhes era devida. Em outro lugar, ele diz que ninguém jamais desejou ser chamado por tal nome. Ninguém se arrogou esse título presunçoso, temendo que, ao assumir para si a dignidade exclusiva de bispo supremo, pudesse parecer negar a honra episcopal a todos os seus irmãos.
Agora chego à jurisdição que o pontífice romano afirma deter indiscutivelmente sobre todas as igrejas. Eu sei quais foram as contendas violentas que houve na antiguidade sobre este assunto, pois nunca houve um período em que a Sé romana não aspirasse a alguma autoridade sobre outras igrejas. E não será inadequado à ocasião presente investigar os meios pelos quais ela gradualmente ascendeu a algum poder. Não estou ainda falando daquele império ilimitado que ela usurpou mais recentemente. Isso deixarei para seu devido lugar. Mas aqui será necessário apontar em poucas palavras de que maneira e por quais métodos ela outrora se exaltou a ponto de assumir alguma jurisdição sobre outras igrejas. Quando as igrejas orientais estavam perturbadas e divididas pelas facções dos arianos, nos reinados de Constantino e Constantino, filhos de Constantino, o Grande e Atanásio, o principal defensor da fé ortodoxa, foi expulso de sua sé. Essa calamidade o constrangeu a ir a Roma, a fim de que, pela autoridade da Sé romana, pudesse de alguma forma reprimir a fúria de seus inimigos e confirmar os fiéis que estavam em extrema aflição. Ele foi honrosamente recebido por Júlio, então bispo de Roma, e convenceu os bispos do Ocidente a se empenharem na defesa de sua causa. Assim, os piedosos nas igrejas orientais, encontrando-se em grande necessidade de ajuda externa e vendo que seu principal socorro poderia ser obtido da Igreja de Roma, atribuíam a ela toda a autoridade que podiam. Mas tudo isso não passava de uma comunhão da qual se tinha em alta estima e era considerado ignominioso ser excomungado dela. Essa dignidade foi posteriormente consideravelmente aumentada por homens de vidas ímpias e abandonadas, pois para escapar das punições que mereciam, recorriam a ela como a um asilo comum. Portanto, se um sacerdote era condenado por seu bispo ou um bispo pelo sínodo de sua província, imediatamente apelavam a Roma, e os bispos de Roma recebiam tais apelos com culpável avidez, considerando isso como uma espécie de poder extraordinário para interferir nos assuntos de igrejas distantes. Assim, quando Ues foi condenado por Flaviano, patriarca de Constantinopla, ele se queixou a Leão de que havia sido tratado com injustiça. Leão, sem qualquer demora, mas com igual celeridade e expedição, assumiu a defesa de uma má causa, emitindo invectivas amargas contra Flaviano, como se tivesse condenado um homem inocente sem ouvir sua defesa. E por essa conduta ambiciosa, ele por algum tempo ofereceu considerável apoio ao império de Ues. Parece que circunstâncias semelhantes frequentemente aconteciam na África, pois assim que algum homem ímpio era condenado diante do tribunal ordinário, ele voava para Roma e trazia várias falsas acusações contra seus superiores, e a sé de Roma estava sempre pronta para intervir. Essa presunção constrangia os africanos. Bispos devem passar um decreto que ninguém deve apelar além-mar sob pena de excomunhão. Mas, de qualquer forma, vamos examinar qual jurisdição ou poder o mar romano possuía na época. Agora, o poder eclesiástico consiste em 4 coisas: a ordenação de bispos, a convocação de concílios, a audição de apelos ou jurisdição e as admoestações corretivas ou censuras. Todos os antigos concílios ordenam que os bispos sejam ordenados por seus próprios metropolitanos e nunca direcionam um bispo de Roma a ser chamado para seu ofício, exceto em sua própria província. Com o tempo, no entanto, foi introduzido um costume para que todos os bispos da Itália fossem a Roma para serem consagrados, exceto os metropolitanos, que não se sujeitaram a essa servidão. Mas, quando algum metropolitano ia ser ordenado, o bispo de Roma enviava um de seus sacerdotes para assistir à cerimônia, mas não para presidir. Há um exemplo disso em uma epístola de Gregório a respeito da consagração de Constantino, arcebispo de Milão, após a morte de Leno. Não suponho, no entanto, que essa fosse uma prática muito antiga. É provável que, a princípio, eles enviassem legados uns aos outros por um princípio de respeito e afeto para testemunhar a ordenação e atestar sua comunhão mútua, e que o que era originalmente voluntário foi posteriormente considerado necessário. Seja como for, é evidente que na antiguidade o bispo de Roma não possuía o poder de consagrar bispos, exceto em sua própria província, ou seja, na igreja dependente de seu mar, como é declarado por um dos cânones do Concílio de Naá. A consagração era seguida pelo envio de uma epístola sinodal, e nesta, o bispo de Roma não tinha superioridade sobre os outros. Era costume dos patriarcas, imediatamente após sua consagração, fazer uma declaração solene de sua fé em uma comunicação escrita a seus irmãos,
professando sua adesão à doutrina dos santos e ortodoxos concílios. Assim, ao fazer uma confissão de sua fé, eles se provavam mutuamente. Se o bispo de Roma tivesse recebido tal confissão de outros e não a tivesse dado a outros bispos, isso teria sido um exemplo de superioridade reconhecida. Mas, como ele estava sob a mesma obrigação de dar quanto de exigir e estava sujeito à lei comum, isso era certamente um sinal de igualdade e não de domínio. Temos exemplos disso nas epístolas de Gregório a Anastásios e Saros de Constantinopla e a todos os patriarcas juntos. Em seguida, seguem-se admoestações ou censuras, que assim como os bispos de Roma as empregavam em relação aos outros, também as recebiam de outros em sua vez. Irineu, bispo de Leão, reprova severamente Vítor, bispo de Roma, por ter levantado uma perniciosa dissensão na igreja sobre assuntos de pouca importância. Vítor submeteu-se à reprovação sem qualquer oposição. Era uma liberdade, naquela época, comumente usada pelos santos bispos, exercer o privilégio de irmãos em relação ao bispo de Roma, admoestando e reprovando-o sempre que cometia alguma falta. Da mesma forma, quando a ocasião exigia, ele admoestava outros sobre seu dever e os reprovava por suas faltas. Cipriano, ao exaltar Estevão, bispo de Roma, para admoestar os bispos da França, argumenta não a partir de qualquer autoridade superior, mas dos direitos comuns que os sacerdotes desfrutam entre si. Se Estevão tivesse então possuído alguma autoridade sobre a França, Cipriano não teria dito que ele deveria castigá-los porque eram sujeitos a ele, mas ele se expressa de maneira muito diferente. Esta união fraternal, diz ele, pela qual estamos conectados, exige que nos administremos mutuamente admoestações. E vemos com que severidade de linguagem, embora fosse um homem de disposição mansa, ele censura até mesmo Estevão, quando considera assumindo muita importância nesse aspecto. Além disso, ainda não há indícios de que o bispo de Roma tenha sido investido com qualquer jurisdição sobre aqueles que não eram de sua província. Com relação à convocação de concílios, era dever de cada metropolitano, em épocas determinadas, convocar um senado provincial. Ali, o bispo de Roma não tinha autoridade, mas um concílio universal só poderia ser convocado pelo imperador, pois se algum dos bispos tentasse isso, não apenas ele não seria obedecido por aqueles que estavam fora de sua província, mas tal tentativa levaria a uma confusão imediata. Portanto, o imperador enviava uma convocação para que todos comparecessem igualmente. Socrates, de fato, em sua história eclesiástica, Júlio, bispo de Roma, reclamou com os bispos orientais por não tê-lo convidado para o concílio de Antioquia, enquanto os cânones haviam proibido que qualquer coisa fosse decretada sem o conhecimento do bispo de Roma. Mas quem não vê que isso deve ser entendido em relação àqueles decretos que vinculam a Igreja Universal? Agora, não é de se admirar que houvesse tanto respeito pela antiguidade e eminência da cidade e pela dignidade do mar, a ponto de determinar que nenhum concílio geral a respeito da religião deveria ser realizado na ausência do bispo de Roma, a menos que ele se recusasse a estar presente. Mas o que isso tem a ver com domínio sobre toda a Igreja? Não negamos que o bispo de Roma era um dos principais, mas não admitiremos o que os romanistas agora sustentam, que ele tinha autoridade sobre todos. Resta um quarto tipo de poder eclesiástico que consiste em apelos. É evidente que ele possui autoridade suprema, para a qual os apelos são feitos. Muitos frequentemente apelam ao bispo de Roma, e ele também tentou assumir a competência sobre causas, mas sempre se tornava objeto de zombarias sempre que ultrapassava seus limites adequados. Não direi nada sobre o Oriente ou a Grécia, mas parece que os bispos da França resistiram com vigor quando ele demonstrou uma inclinação para usurpar a autoridade sobre eles. Na África, esse assunto ocasionou uma longa controvérsia, pois quando o concílio de Mum, no qual Agostinho estava presente, denunciou a excomunhão contra todos que apelassem à lei mar, o bispo de Roma se esforçou para que esse decreto fosse revogado. Ele enviou legados para afirmar que esse privilégio lhe havia sido concedido pelo concílio de Naá. Os legados apresentaram um certo ato que alegaram ser o ato do concílio de Naá e que trouxeram dos arquivos de sua igreja. Eles foram resistidos pelos africanos, que negaram que o bispo de Roma devesse ser acreditado em sua própria causa. Portanto, decidiram enviar a Constantinopla e outras cidades da Grécia para obter cópias menos suspeitas. Descobriu-se que essas cópias não continham passagens como os legados romanos haviam prendido.
Assim, o decreto que havia retirado a competência suprema sobre apelos do bispo de Roma foi confirmado. Essa transação revelou a escandalosa impudência do pontífice romano, pois quando ele fraudulentamente substituiu o concílio de Sardes pelo de Naraá, foi detectado de forma vergonhosa em uma manifesta falsidade. Mas uma maldade ainda maior foi traída por aqueles que acrescentaram aos atos do concílio uma epístola forjada na qual um bispo de Cartago condenava a arrogância de seu predecessor, Elius, por ter ousado se retirar da obediência ao mar apostólico, apresentando a submissão de si mesmo e de sua igreja e suplicando humildemente por perdão. Esses são os gloriosos monumentos da antiguidade sobre os quais a majestade do mar romano é fundada. Enquanto, sob o pretexto de antiguidade, eles promovem tais puras falsidades que não requerem a menor perspicácia para serem detectadas. Elius diz, esta famosa epístola, exaltada com diabólica audácia e tenacidade, era um rebelde contra Cristo e São Pedro e, portanto, merecia ser anatematizado. Mas o que disse Agostinho? O que disseram todos os pais que estavam presentes no concílio de Malã? Mas que necessidade há de gastar tantas palavras para refutar essa estúpida fabricação, que até mesmo os romanistas, se ainda tiverem alguma modéstia, não conseguem olhar sem se sentirem extremamente envergonhados. Assim, Graciano, o compilador do Decálogo, seja por maldade ou ignorância, não sei, após ter recitado aquele cânon que aqueles que apelassem a Lei-mar deveriam ser excomungados, acrescenta esta exceção, a menos que apelassem para o mar de Roma. O que pode ser feito com tais homens que são tão desprovidos de bom senso a ponto de fazer desse único caso uma exceção a uma lei para a qual todos veem que a lei foi feita? O concílio, ao condenar apelos a Lei-mar, apenas proibia qualquer um de apelar para Roma. E este admirável expositor aceita Roma da proibição geral. Mas para pôr fim a esta questão, uma única transação relatada por Agostinho será suficiente para mostrar que tipo de jurisdição era antigamente possuída pelo bispo de Roma. Donato, bispo de Senegra, havia acusado Cecílio, bispo de Cage. O acusado foi condenado sem audiência, pois, sabendo que os bispos conspiraram contra ele, não compareceu. O assunto foi então levado ao imperador Constantino, com o objetivo de ter a causa decidida por um julgamento eclesiástico. Ele referiu a competência do caso a Melquíades, bispo de Roma, com quem associou alguns outros bispos da Itália, França e Espanha. Se era parte da jurisdição ordinária do Mar de Roma ouvir um apelo em uma causa eclesiástica, por que Melquíades permitiu que colegas fossem nomeados com ele à vontade do imperador? Além disso, por que ele mesmo assumiu o negócio mais por ordem do imperador do que por sua própria autoridade? Mas vamos ouvir o que aconteceu depois. Cecílio foi vitorioso. Donato de Senegra foi condenado por calúnia. Ele apelou e Constantino referiu o apelo ao bispo de Ares, que se sentou em julgamento sobre a decisão do bispo de Roma. Se o mar romano possuía a jurisdição suprema, sujeita a nenhum apelo, como Melquíades se submeteu a tal insulto, como o bispo de Ares ser preferido a ele? E quem foi o imperador que fez isso? Foi Constantino, o Grande, de quem se vangloria que não apenas dedicou toda a sua atenção, mas empregou quase todo o poder de seu império para exaltar a dignidade de seu mar. Vemos, então, quão longe o bispo de Roma estava naquela época do domínio supremo que ele pretende ter recebido de Cristo sobre todas as igrejas, e do qual se vangloria falsamente de ter exercido em todas as épocas com o consentimento de todo o mundo. Sei quantas epístolas, rescritos e editais existem nos quais os pontífices avançaram confiantemente as reivindicações mais extravagantes a respeito desse poder. Mas também é sabido por qualquer pessoa que possua o menor senso ou erudição que a maioria das coisas contidas nelas é tão extremamente absurda que é fácil descobrir à primeira vista de que fonte elas procederam. Pois que homem de bom juízo e em sã consciência pode supor que Anacleto foi o autor daquela curiosa interpretação que Graciano cita sob seu nome, que cus significa aead? Existem muitas dessas tolices coletadas por Graciano sem qualquer julgamento, que os romanistas atualmente empregam contra nós em defesa de seu mar, e tais fantasmas com os quais costumavam iludir os ignorantes nos tempos mais obscuros, eles persistem em trazer à tona em meio a toda a luz da era atual.
Mas não tenho a intenção de dedicar muito trabalho à refutação de tais coisas que se refutam manifestamente por sua extrema absurdidade. Confesso que existem também epístolas genuínas dos antigos pontífices, nas quais eles exaltam a majestade de seu mar com os títulos mais magníficos. Tais são algumas epístolas de Leão, que, embora fosse um homem de erudição e eloquência, também tinha uma sede imoderada por glória e domínio. Mas se as igrejas daquela época deram crédito ao seu testemunho quando ele assim se exaltou, isso é um assunto de investigação. Agora, parece que muitos se ofenderam com sua ambição e resistiram às suas reivindicações. Em uma epístola, ele designa o bispo de Tessalônica para agir como seu representante na Grécia e em outros países adjacentes. Em outra, ele delega o bispo de Aris ou algum outro bispo para ser seu vigário na França. Assim, ele nomeia Tomás, bispo de Sevilha, como seu vigário na Espanha. Mas em todos os casos, ele menciona a título de exceção que faz tais nomeações com a condição de que não infrinjam de forma alguma os antigos privilégios dos metropolitanos. Mas Leão mesmo declara que este é um dos privilégios deles, que se alguma dificuldade surgisse, o metropolitano deveria ser consultado em primeiro lugar. Portanto, essas delegações foram acompanhadas com esta condição: que não haveria interferência com qualquer bispo em sua jurisdição ordinária, com qualquer metropolitano na audição de apelos ou com qualquer senado provincial na regulamentação das igrejas. Agora, o que era isso, senão abster-se de toda jurisdição e apenas intervir para a resolução de disputas, na medida em que fosse consistente com a lei e a natureza da comunhão eclesiástica? No tempo de Gregório, esse antigo costume já havia sofrido uma mudança considerável, pois quando o Império estava convulsionado e dilacerado, quando a França e a Espanha eram afligidas por guerras e distúrbios repetidos e numerosos, a Itália devastada e a África quase arruinada por calamidades incessantes, para preservar a unidade da fé em meio a tal violenta convulsão dos assuntos civis, ou pelo menos para evitar sua total destruição, todos os bispos ao redor se conectaram mais estreitamente com o bispo de Roma. A consequência foi que o poder, assim como a dignidade daquele mar, foi grandemente aumentado. Não sou muito preocupado, no entanto, em relação aos métodos pelos quais isso foi alcançado. É pelo menos evidente que era maior naquele período do que nas épocas anteriores, e mesmo assim estava muito longe de um domínio ilimitado, pois um homem governar todos os outros segundo seu próprio prazer. O mar de Roma era mantido em tal reverência que sua autoridade reprimia e corrigia os refratários e obstinados que não podiam ser contidos em seu dever pelos outros bispos. Gregório aproveita todas as oportunidades para protestar que ele manteve tão fielmente os direitos dos outros quanto exigiu que eles mantivessem os seus. Nem sob a influência da ambição, diz ele, eu retenho de ninguém aquilo que é seu direito, mas desejo honrar meus irmãos em todas as coisas. Não há uma frase em seus escritos que contenha uma vanglória mais orgulhosa da majestade de sua primazia do que a seguinte: não conheço bispo que não esteja sujeito ao mar apostólico quando ele é encontrado em falta. Mas ele imediatamente acrescenta: onde não há falta a exigir sujeição, todos são iguais pelo direito da humildade. Ele atribui a si mesmo a autoridade de corrigir aqueles que transgrediram. Se todos cumprirem seu dever, ele se coloca em igualdade com eles. Mas ele assume essa autoridade para si mesmo, e aqueles que estavam dispostos consentiram com isso, enquanto outros que desaprovavam estavam em liberdade para se opor a isso impunemente. E isso é notório, foi a conduta da maioria. Além disso, deve-se observar que ele está falando do primaz de Constantinopla, que havia sido condenado por um senado provincial e desconsiderou o julgamento unificado da Assembleia. Seus colegas se queixaram ao imperador de sua obstinação, e o imperador nomeou Gregório para decidir a causa. Vemos, então, que ele não fez nenhuma tentativa de interferir na jurisdição ordinária e que a própria coisa que ele faz para a assistência dos outros, ele faz apenas por ordem do imperador. Portanto, esse foi todo o poder que o bispo de Roma possuía na época: opor-se a pessoas rebeldes e refratárias em casos que exigiam algum remédio extraordinário e que, para ajudar, não para impedir outros bispos. Portanto, ele não assume para si mais poder sobre os outros do que concede a todos os outros sobre si mesmo, quando professa que está pronto para ser reprovado por todos e corrigido por todos. Assim, em outra epístola, ele ordena ao bispo de Aquileia
que venha a Roma para pleitear sua causa na controvérsia que surgiu entre ele e seus vizinhos a respeito de um artigo de fé. No entanto, ele dá essa ordem não de sua própria autoridade, mas em consequência do mandato do imperador. Nem se anuncia como o único juiz, mas promete convocar um sínodo para julgar toda a questão. Mas embora ainda houvesse tal moderação, o poder do mar romano tinha seus certos limites que não era permitido ultrapassar. E o próprio bispo de Roma não presidia sobre os outros mais do que estava sujeito a eles. No entanto, parece quão desagradável essa situação era para Gregório, pois ele frequentemente se queixa de que, sob o nome de ser bispo, foi forçado de volta ao mundo e que estava mais envolvido em cuidados seculares do que nunca estivera enquanto era leigo, de modo que, nesse honor, ele estava oprimido com um tumulto de negócios mundanos. Em outra passagem, ele diz: "Um tão vasto fardo de ocupações me oprime que minha mente está incapacitada para qualquer elevação em direção às coisas acima. Sou lançado de um lado para o outro com numerosas causas, como tantas ondas, e após minhas anteriores temporadas de retiro e tranquilidade, estou inquieto com as tempestades de uma vida tumultuada, de modo que posso verdadeiramente dizer: cheguei às profundezas do mar e a tempestade me afogou." Julgue então o que ele teria dito se tivesse caído nesses tempos. Se ele não cumprisse o ofício de pastor, ainda assim estava empregado nele. Ele se absteve de toda interferência no governo civil e reconheceu-se sujeito ao imperador, assim como os outros. Ele nunca se intrometeu nos cuidados de outras igrejas, exceto quando foi constrangido pela necessidade, e ainda assim se considerava em um labirinto, porque não podia se dedicar totalmente aos deveres exclusivos de um bispo. O bispo de Constantinopla, como já dissemos, estava naquela época envolvido em uma disputa com o bispo de Roma a respeito da primazia, pois após a sede do império ter sido fixada em Constantinopla, a majestade do governo parecia exigir que a igreja fosse a próxima em dignidade à igreja de Roma. E de fato, no início, nada contribuiu mais para estabelecer a primazia na igreja de Roma do que a circunstância de que essa cidade era então a capital do império. Graciano cita um rescrito sob o nome do Papa Lúcio, no qual ele diz que a distinção das cidades designadas para ser a residência de metropolitanos e primazes era regulada por nenhuma outra regra, além da natureza do governo civil previamente estabelecido nelas. Há outro rescrito semelhante, também sob o nome do Papa Clemente, no qual ele diz que patriarcas foram nomeados nas cidades que antigamente haviam sido as estações dos arcebispos. Essa afirmação, embora errônea, se aproxima da verdade, pois é certo que, para fazer o mínimo de mudança possível, as províncias foram divididas de acordo com o estado existente das coisas, e que primazes e metropolitanos foram colocados nas cidades que tinham precedência em dignidade e poder. Portanto, no Concílio de Turim, foi decretado que aquelas que eram as principais cidades das respectivas províncias, no governo civil, deveriam ser os mares principais dos bispos, e que, se a honra do governo civil fosse transferida de uma cidade para outra, a sede do metropolitano deveria ser removida para o mesmo lugar. Mas Inocêncio, o pontífice romano, vendo a antiga dignidade de sua cidade, começando a declinar após a transferência da sede do império para Constantinopla, e tremendo pela honra de seu mar, promulgou uma lei contrária, na qual nega a necessidade de uma mudança das capitais eclesiásticas em consequência de uma mudança das capitais imperiais. Mas a autoridade de um concílio deve ser preferida à sentença de um indivíduo. E podemos suspeitar com justiça que Inocêncio, em sua própria causa, prova por seu decreto, no entanto, que a regulamentação original tinha sido para que as sedes dos metropolitanos fossem dispostas de acordo com a classificação civil das respectivas cidades. De acordo com essa antiga ordem, foi decretado no primeiro concílio de Constantinopla que o bispo daquela cidade deveria ter o próximo posto e dignidade em relação ao bispo de Roma, porque essa era uma nova Roma. Mas quando um decreto semelhante foi aprovado muito tempo depois no concílio de Calcedônia, Leão se opôs veementemente a isso e não apenas se deu ao luxo de desprezar o que havia sido decidido por mais de 600 bispos, mas também os reprochou severamente por terem tirado de outros mares a honra que ousaram conferir à Igreja de Constantinopla. Agora, o que poderia incitá-lo a perturbar o mundo por uma causa tão insignificante, senão mera ambição?
Ele diz que o que havia sido determinado pelo concílio de Naá deveria ter permanecido inviolável, como se a fé cristã estivesse em perigo pela preferência de uma igreja em relação a outra, ou como se os patriarcas tivessem sido distribuídos. A causa de Gregório era boa e honrosa, mas João, apoiado pelo favor do imperador Maios, não pôde ser desviado de seu propósito, e Sarus, seu sucessor, foi igualmente inflexível. Finalmente, Focas, que ascendeu ao trono após o assassinato de Maios, sendo mais favorável aos romanos, por que razão não sei, a não ser porque havia sido coroado em Roma sem dificuldade, concedeu a Bonifácio trust o que Gregório nunca havia exigido, que Roma deveria ser a cabeça de todas as igrejas. Assim, a controvérsia foi decidida. No entanto, essa concessão do imperador não poderia ter sido tão vantajosa para o mar de Roma se não tivesse sido seguida por outras coisas, pois a Grécia e toda a Ásia logo depois se separaram de sua comunhão. A França reverenciava apenas até o ponto de não levar sua obediência além de suas inclinações, nem foi reduzida a total submissão até que Pepino usurpasse a coroa. Pois após Zacarias, o pontífice romano, ter assistido Pepino na comissão de traição e roubo ao depor seu soberano legítimo e tomar posse do trono, foi recompensado ao ter o mar de Roma investido com jurisdição sobre as igrejas. Assim como os ladrões costumam dividir seu saque comum, essas pessoas dignas combinaram que Pepino deveria ter a soberania temporal e civil após a deposição do monarca legítimo e que Zacarias deveria ser feito o chefe de todos os bispos e desfrutar do poder espiritual. A princípio, isso foi fraco, como geralmente acontece com novos estabelecimentos, mas foi posteriormente confirmado pela autoridade de Salomão e quase por uma causa semelhante, pois ele também estava endividado ao pontífice romano por seus esforços em elevá-lo à dignidade de imperador. Agora, embora seja provável que as igrejas antes desse tempo tenham sido, em geral, muito desfiguradas, é evidente que na França e na Alemanha a forma antiga da igreja estava então completamente obliterada. Os arquivos do Parlamento de Paris ainda contêm breves registros daquelas épocas, que, ao relatar eventos eclesiásticos, mencionam frequentemente os tratados tanto de Pepino quanto de Salomão com o pontífice romano, a partir dos quais se pode concluir que uma alteração foi feita no estado antigo da igreja. Desde então, à medida que as coisas se tornavam cada vez piores, a tirania do mar romano foi gradualmente estabelecida e aumentada, em parte pela ignorância e em parte pela indolência dos bispos. Enquanto o pontífice romano usurpava tudo para si e passava de uma pretensão a outra sem limites, desafiando a lei e a justiça, os bispos não se esforçaram com o zelo que lhes cabia para reprimir sua cobiça. E onde não faltava inclinação, eles estavam desprovidos de verdadeiro aprendizado e conhecimento, de modo que não eram de forma alguma iguais a tal empreendimento importante. Vemos, portanto, quão horrível foi a profanação de tudo que é sagrado e quão total foi a desorganização da igreja em Roma nos dias de Bernardo. Ele se queixa de que os ambiciosos, os avarentos, os simoníacos, os sacrílegos, os adúlteros, os incestuosos e todos aqueles que eram responsáveis pelos crimes mais atrozes de todas as partes do mundo recorriam a Roma para obter e reter honras eclesiásticas pela autoridade apostólica e que fraude, circunvenção e violência eram geralmente praticadas. Ele diz que o processo judicial que então se seguia era execrável e não apenas inadequado para a igreja, mas vergonhoso para qualquer tribunal civil. Ele exclama que a igreja está cheia de homens ambiciosos e que não há um que tenha mais medo de perpetrar os crimes mais infames do que os ladrões em sua toca quando estão distribuindo o saque que apreenderam na estrada. Poucos, diz ele, consideram a boca do legislador, todos olham para suas mãos, e não sem razão, pois essas mãos realizam tudo o que é feito pelo Papa. Que negócio é esse que eles são comprados com os despojos da igreja que dizem a você, muito bem, muito bem. A vida dos pobres é semeada nas ruas dos ricos, a prata brilha na lama. As pessoas correm para ela de todas as partes. Ela é levada não pelos mais pobres, mas pelos mais fortes, ou talvez por aquele que corre mais rápido. Este costume, ou melhor, esta corrupção não começou com você. Desejo que termine com você. Nessas circunstâncias, você, um pastor, está procedendo coberto com vestes abundantes e caras. Se eu ousasse usar a expressão, esses são mais os pastores de demônios do que de ovelhas. Pedro agiu dessa maneira? Paulo foi culpado de tal futilidade?
Seu tribunal tem se acostumado a receber homens bons mais do que a fazê-los assim, pois os ímpios não são melhorados nele, mas os bons são corrompidos. Os abusos dos apelos que ele relata, nenhum homem piedoso pode ler sem o maior horror. Finalmente, a respeito da insaciável cobiça do mar de Roma na usurpação da jurisdição, ele conclui da seguinte maneira: falo o murmúrio e a queixa comum das igrejas. Elas exclamam que estão divididas e desmembradas. Há poucos ou nenhum delas que não lamente ou tema essa praga. Você pergunta que praga? Abades são arrancados de seus bispos, bispos de seus arcebispos. É maravilhoso se isso pode ser desculpado por tal conduta. Você prova que tem uma plenitude de poder, mas não de justiça. Você age assim porque pode, mas a questão é se deve. Você é designado para preservar toda a honra e classificação respectivas, e não para invejá-las. Essas poucas passagens achei apropriado recitar entre muitas outras, em parte para que os leitores vejam quão tristemente a Igreja então declinou, e em parte para que saibam em que tristeza e lamento todos os homens de bem foram mergulhados por essa calamidade. Mas, embora devêssemos conceder ao Pontífice Romano, nos dias atuais, a mesma eminência e extensão de jurisdição que este mar possuía na Idade Média, como nos tempos de Leão e Gregório, o que isso significa para o papado em seu estado atual? Não estou me referindo ainda ao poder temporal e secular, que examinaremos posteriormente em seu devido lugar, mas ao governo espiritual em si, do qual eles se vangloriam. Que semelhança tem isso com a condição daquelas épocas? Pois os romanistas designam o Papa apenas como o chefe supremo da Igreja na Terra e bispo universal do mundo, e os próprios pontífices, quando falam de sua autoridade, pronunciam com grande arrogância que tem o poder de comandar e que aos outros resta apenas a necessidade de obedecer. Que seus decretos devem ser recebidos como se fossem confirmados pela voz de São Pedro, que por falta de sua presença, o sínodos provinciais não têm autoridade. Que tem o poder de ordenar sacerdotes e diáconos para todas as igrejas e de convocar para seu mar aqueles que foram. Mas o que é mais intolerável de tudo é que não deixam nenhum julgamento na terra para conter ou restringir sua cobiça. Se abusarem de tal poder ilimitado, não pode ser lícito, dizem eles, que alguém rejeite o julgamento deste mar em razão da primazia da Igreja Romana. Novamente, o juiz não será julgado nem pelo imperador, nem pelos reis, nem por todo o clero, nem pelo povo. Isso é arrogância além de todos os limites. Um homem se constituir juiz de todos e recusar-se a se submeter ao julgamento de qualquer um. Mas e se ele exercer tirania sobre o povo de Deus? E se ele dividir e desolar o reino de Cristo? E se ele perturbar e derrubar toda a igreja? E se ele perverter o ofício pastoral em um sistema de roubo? Mesmo que ele vá aos maiores extremos de práticas e malefícios, ele nega que seja de modo algum responsável por sua conduta, pois essas são as próprias palavras dos pontífices. Deus se dignou a decidir as causas de outros homens pelo julgamento de homens, mas o prelado deste mar ele reservou sem dúvida para seu próprio julgamento. Novamente, as ações de nossos súditos são julgadas por nós, mas as nossas por Deus somente. E para que tais editais possam ter mais peso, eles falsamente substituíram os nomes de antigos pontífices, como se as coisas tivessem sido assim reguladas desde o início, enquanto é muito certo que tudo o que atribui ao pontífice romano, mais do que afirmamos ter sido dado a ele pelos antigos concílios, é uma fabricação nova e recente. Eles chegaram até a tal ponto de impudência que publicaram um rescrito sob o nome de Anastásios, patriarca de Constantinopla, que declara que havia sido ordenado pelos antigos cânones que nada deveria ser feito. Mesmo nas províncias mais remotas, sem ser primeiro reportado ao mar romano. Além da notória falsidade disso, que homem pensaria que é credível que tal elogio do mar romano tenha vindo do adversário e rival de sua honra e dignidade? Mas era necessário que esses anticristos fossem levados a tal extremo de loucura e cegueira que sua iniquidade possa ser evidente para todos os homens de bom entendimento, que apenas escolhem abrir os olhos. Mas as epístolas decais compiladas por Gregório Toar, assim como as constituições de Clemente Fifth e os decretos de Martinho, ainda mais abertamente e expressamente traem em cada página a ferocidade inumana e a tirania dos reis bárbaros. Mas estes são os oráculos dos quais os romanistas desejam que seu papado seja apreciado. Daí precederam aqueles famosos axiomas que, na atualidade, são universalmente aceitos por eles como oráculos.
que o Papa não pode errar, que o Papa é superior a todos os concílios, que o Papa é o bispo universal de todas as igrejas e o chefe supremo da igreja na terra. Deixo de lado as absurdidades muito maiores que os tolos canonistas sustentam em suas escolas, as quais, no entanto, os teólogos romanos não apenas assentem, mas até mesmo louvam para adular seu ídolo. Não tratarei deles com toda a severidade que merecem, a esta consumada insolência. Outra pessoa se oporia à declaração de Cipriano entre os bispos no concílio de Cartago, do qual ele era presidente, que nenhum de nós se chama bispo dos bispos, ou, por medo tirânico, constrange seus colegas à necessidade de obedecê-lo. Ele objetaria o que foi decretado em Cartago algum tempo depois, que ninguém deve ser chamado príncipe dos sacerdotes ou primeiro bispo. Ele coletaria muitos testemunhos de histórias, muitos cânones de concílios e várias passagens dos escritos dos pais, pelos quais o pontífice romano seria reduzido à categoria de outros bispos. No entanto, deixo de lado essas coisas para não parecer que coloco muita ênfase nelas. Mas que os mais capazes defensores da Santa Sé Romana me respondam com que cara podem ousar defender o título de bispo universal que eles encontram ter sido tão frequentemente anatematizado por Gregório. Se o testemunho de Gregório merece algum crédito, eles não podem fazer de seu pontífice um bispo universal sem, com isso, declará-lo anticristo. Nem o título de cabeça estava mais em uso naquela época, pois em uma de suas epístolas ele diz: Pedro é o membro principal no corpo. João, André e Tiago eram as cabeças de povos particulares, e ainda assim todos são membros da igreja sob uma cabeça. Mesmo os santos antes da lei, os santos sob a lei, os santos sob a graça estão todos colocados entre os membros, e ninguém jamais desejou ser chamado de universal. As arrogantes pretensões do pontífice ao poder de comandar são muito inconsistentes com uma observação feita por Gregório em outra passagem. Pois quando Eulógio, bispo de Alexandria, se apresentou como sendo comandado por ele, ele respondeu da seguinte maneira: Eu imploro, não me deixe ouvir a palavra comando mencionada novamente, pois eu sei o que sou e o que você é em posição. Você é meu irmão na santidade, você é meu pai. Portanto, eu não dei comando, mas pretendia sugerir a você coisas que pareciam ser úteis. Ao estender sua jurisdição como faz, sem limites, o Papa comete uma grave e atroz injúria com outros bispos, mas a todas as outras igrejas que ele distrai e divide por tal conduta, a fim de estabelecer seu próprio domínio sobre suas ruínas. Mas quando ele se isenta de todos os julgamentos dos outros e determina reinar de maneira tão tirânica que não tem outra lei senão seu próprio prazer, isso é, sem dúvida, tão inadequado e estranho à ordem da Igreja que é totalmente intolerável e incapaz de qualquer defesa, pois é absolutamente repugnante não apenas a todo o sentimento de piedade, mas até mesmo à humanidade. Para que eu não seja obrigado a perseguir e discutir cada ponto particular, apelo novamente àqueles de meus contemporâneos que seriam considerados os mais capazes e fiéis defensores da Santa Sé Romana, se não têm vergonha de defender o estado atual do papado, que é evidentemente 100 vezes mais corrupto do que era nos tempos de Gregório e Bernardo, mas que mesmo então desagradava excessivamente aqueles homens santos. Gregório reclama em toda parte que estava excessivamente distraído com ocupações inadequadas ao seu ofício, que sob o nome de ser bispo, ele foi levado de volta ao mundo, que estava envolvido em cuidados seculares, em maior medida do que conseguia lembrar ter estado enquanto era leigo, que estava oprimido com o tumulto dos negócios mundanos, de modo que sua mente estava incapacitada para qualquer elevação em direção às coisas superiores, que estava sendo agitado por numerosas causas, como tantas ondas, e inquieto com as tempestades de uma vida tumultuada, de modo que poderia dizer com justiça: eu vim para a profundidade do mar. Entretanto, em meio a essas ocupações mundanas, ele ainda conseguia instruir o povo por meio da pregação pública, dar admoestações privadas e reprovações àqueles que precisavam, regular sua igreja, dar conselhos a seus colegas e exortá-los ao seu dever. Além dessas coisas, ele tinha algum tempo livre para escrever. Ainda assim, ele deplora sua calamidade em estar mergulhado na profundidade do mar. Se a administração daquela época era um mar, o que deve ser dito sobre o papado em seu estado atual? Pois que semelhança há entre eles. Aqui não encontramos sermões pregados, nenhuma atenção à disciplina, nenhuma preocupação pelas igrejas, nenhuma função espiritual realizada.
Em uma palavra, nada além do mundo. No entanto, este labirinto é elogiado como se nada pudesse ser encontrado melhor constituído ou melhor administrado. Que queixas são derramadas por Bernardo! Que lamentações ele profere quando contempla os vícios de seus tempos! O que ele diria então se pudesse contemplar esta nossa era de ferro? Ou, se possível, uma era pior do que a de ferro? Que impudência é essa, não apenas defender pertinazmente como sagrado e divino o que todos os santos pais reprovaram com uma só voz, mas também abusar de seu testemunho em defesa do papado, que é evidente que era totalmente desconhecido para eles na época de Bernardo. No entanto, confesso que a corrupção era tão grande que não havia grande diferença entre aquela época e a atual. Mas aqueles que têm alguma justificativa para o estado atual das coisas, desde a época de Leão, Gregório e outros, nesse período intermediário, devem estar desprovidos de toda vergonha. Essa conduta se assemelha a de alguém que, para vindicar a monarquia dos imperadores romanos, deveria louvar o estado antigo do governo romano, o que não seria outra coisa senão tomar os louvores da liberdade para adornar um sistema de tirania. Por fim, embora todas essas coisas lhes fossem concedidas, eles seriam chamados a uma nova controvérsia quando negamos que exista em Roma um bispo, com quais privilégios podem residir, ou um bispo capaz de exercer essas dignas prerrogativas. Supondo, portanto, que todas essas coisas sejam verdadeiras, as quais, no entanto, refutamos universalmente, que pela voz de Cristo Pedro foi constituído cabeça da Igreja Universal, que a honra investida nele foi confiada à Santa Sé Romana, que isso foi estabelecido pela autoridade da Igreja Antiga e confirmado pelo longo uso, que todos os homens, com um só consentimento, reconheceram invariavelmente o poder supremo do Pontífice Romano, que ele foi o juiz em todas as causas e de todos os homens, e não esteve sujeito ao julgamento de nenhum. Embora eles tenham todas essas concessões e quaisquer outras que desejem, ainda assim respondo em uma palavra que nenhuma delas teria qualquer valor, a menos que haja em Roma uma igreja e um bispo. Eles devem, por necessidade, admitir que Roma não pode ser a mãe das igrejas, a menos que seja ela mesma uma igreja, e que não pode ser o príncipe dos bispos quem não é um bispo. Se desejam, então, fazer de Roma a sé apostólica, que me mostrem um verdadeiro e legítimo apostolado. Se desejam ter o Supremo Pontífice, que me mostrem um bispo. Mas onde eles nos mostrarão qualquer forma ou aparência de uma igreja, eles a mencionam de fato, e até infrequentemente em suas bocas, mas a igreja é conhecida por certos sinais, e um bispo é um nome de ofício. Não estou agora falando do povo, mas do governo em si, que deve sempre aparecer na igreja. Onde está o ministério, como a instituição de Cristo exige? Lembremo-nos do que já foi dito sobre a regra dos priores e bispos. Se trouxermos o ofício dos cardeais para essa regra, confessaremos que eles não têm semelhança com os priores. E eu gostaria de saber que semelhança o próprio pontífice tem com um bispo. O primeiro dever do ofício episcopal é instruir o povo pela palavra de Deus. O segundo dever, intimamente ligado ao primeiro, é administrar os sacramentos. O terceiro é admoestar, exaltar e reprovar aqueles que ofendem e regular o povo pela santa disciplina. Qual desses deveres ele desempenha? Qual deles ele sequer finge desempenhar? Que me digam então sobre qual princípio eles exigem que ele seja considerado um bispo, que nunca, nem mesmo em aparência, com seu mínimo esforço, toca a menor parte do dever. O caso de um bispo é diferente do de um rei, que ainda retém a honra e o título de rei, embora não execute nenhuma das funções reais. Mas ao julgar um bispo, deve-se levar em conta a comissão de Cristo, que deve sempre continuar em vigor na igreja. Que o romanista, portanto, me forneça uma solução para esta dificuldade. Eu nego que seu pontífice seja o chefe dos bispos, porque ele não é um bispo. Agora, eles devem provar que este segundo membro da minha posição é falso, se quiserem obter a vitória no primeiro. Mas qual deve ser a conclusão, se ele não apenas não tem nenhuma característica de um bispo, mas tudo o que é contrário a isso? Mas aqui, por onde devo começar, com sua doutrina ou sua conduta? O que devo dizer? O que devo omitir? Onde devo parar? Farei esta afirmação. Assim como o mundo está atualmente cheio de tantas doutrinas corruptas e impuras, carregadas de tantos tipos variados de superstições, cegas com tantos erros e mergulhadas em tão funda idolatria, não há um desses males que não tenha se originado da sé de Roma, ou pelo menos que não tenha sido confirmado por ela.
Nem há outra causa para a violenta fúria dos pontífices contra a doutrina revivida do Evangelho e para seu esforço de todo o seu poder para esmagá-la e sua incitação a todos os reis e príncipes para persegui-la. Senão que eles veem que seu reino inteiro declinará e cairá ao chão, onde o Evangelho primitivo de Cristo será recebido. Leão foi cruel, Clemente foi sanguinário, Paulo é feroz, mas não é tanto que a natureza os tenha impelido a impugnar a verdade, mas que este era o único modo de defender seu poder, pois não podem estar seguros sem arruinar Cristo. Eles trabalham nesta causa como se fosse na defesa de sua religião, de suas habitações, de suas vidas. O que então devemos considerar como a Sé Apostólica, onde não vemos nada além de uma horrível apostasia? Ele deve ser considerado o vigário de Cristo, que por seus esforços furiosos em perseguir o Evangelho, declara inequivocamente ser anticristo. Ele deve ser considerado o sucessor de Pedro, que se enfurece com fogo e espada para demolir tudo o que Pedro construiu. Devemos reconhecê-lo como cabeça da Igreja, que após separar a Igreja de Cristo, sua única verdadeira cabeça, divide e despedaça a Igreja. Embora seja admitido que Roma foi uma vez a mãe de todas as igrejas, desde o momento em que começou a ser a sede do anticristo, deixou de ser o que era antes.